Estamos de volta com o programa Saber Viver e agora, nesse bloco, dando continuidade ao quadro de Bem com a Idade, a gente vai conversar aqui sobre os aspectos, as restrições físicas. A gente vai conversar com a Jane de Souza, que é fisioterapeuta lá no Lar São João de Deus e também gerontóloga, não é isso? Isso mesmo, eu sou fisioterapeuta no Lar São João de Deus, né? E terminei a minha especialização agora, tem mais ou menos um ano, na UERJ. Então, eu sou fisioterapeuta especializada em gerontologia. Muito bacana. E como é trabalhar com os idosos? Essa questão da limitação, igual a gente está falando hoje aqui sobre as restrições. Como é você fazer o idoso descobrir, de repente, uma outra maneira ou ele resgatar algumas coisas? Igual a gente estava conversando nos bastidores, que vocês fazem exercícios, né? De repente, aí tá jogando bola e ele tem que lembrar de alguma coisa, falar de alguma música ou falar um nome. E isso tudo, ela vai contribuindo para que o idoso resgate algumas coisas que estão na memória e que, de repente, com esse estímulo diferenciado, acabam saindo aí novamente, sobressaindo e talvez redescobrindo coisas, às vezes coisas que de repente o idoso não lembrava há muito tempo, não falava há muito tempo e ele começa a resgatar isso tudo. Exatamente, assim, a fisioterapia, ela visa buscar, de uma forma geral, não só no idoso, mas aquilo que foi perdido, restaurar alguma função, tentar resgatar alguma coisa que aquela pessoa queira realizar novamente, né? Então, por exemplo, a gente é sabido, né, que com o passar do tempo a gente vai perdendo algumas funções, até mesmo de ou social, ou fisiológica, ou próprio biologicamente falando. Então, a gente vai perdendo algumas funções, né? Só que isso não significa que aquela pessoa precise se limitar àquilo. Ou, agora eu não posso mais fazer isso e eu tenho que me acomodar dessa forma. Ela pode ressignificar a vida dela, que nem o Heraldo estava falando aqui anteriormente, né? Então, a gente tem que dar significado à nossa vida, a gente tem que ressignificar aquilo de uma forma diferente, de uma forma mais dinâmica. Então, assim, a fisioterapia, ela vem tentar ajudar de alguma forma, né? É claro que a gente tem que ser sempre realista, a gente não pode dizer para aquela pessoa que ela vai voltar a ter 20 anos, 30 anos e fazer o que ela fazia como era antes, mas trabalhar de uma forma realista, dando uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa. Então, por exemplo, a gente faz alguns trabalhos, né, lá no Lar São João de Deus. Então, a gente trabalha com idosos de forma individual, né, tentando restaurar, trabalhando com força, flexibilidade, trabalhando coordenação, porque o idoso ele acaba perdendo um pouco dessa coordenação, dessa agilidade, isso vai ficando prejudicado ao longo do tempo. Então, a fisioterapia ela trabalha para poder resgatar isso, né? Então, assim, de forma individual, como que a gente faz isso? A gente trabalha com peso, a gente trabalha força muscular, com alongamento, para que ele possa realizar as atividades dele e que ele vai perder aquilo? Pode ser que sim, ou pode ser que não, né? Mas que essa perda seja gradual, seja mais lenta, né? E de forma mais dinâmica, de forma mais lúdica, em grupo, né? Porque isso fica de uma forma muito mais dinâmica. O idoso ele acaba vendo que aquele grupo que a gente está trabalhando tem limitações tão importantes quanto a dele, ou menores ou maiores, de acordo com o grau de cada um. Então, a gente trabalha nesse grupo de forma lúdica. Por exemplo, a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento muscular, mais um trabalho de equilíbrio, que ele tem que andar em linha reta e cantar uma música, ou a gente está jogando a bola de um para o outro, ele tem que falar o nome do colega, ou quando ele já não sabe o nome do colega, porque ele já tem algum grau de demência, ele vai falar o nome de um objeto, que seja o mais simples que for, mas a gente tenta resgatar essa memória antiga, essa memória recente, para que ele possa ir trabalhando e que esse link entre físico, cognitivo, social, seja feita de uma forma mais dinâmica e mais lúdica. Muito bacana. Né? Quando a gente pensa em fisioterapia, normalmente a gente pensa em uma reabilitação direta do corpo, algum trauma, alguma coisa assim, né? E a fisioterapia parece, então, muito mais especializada também, levando em consideração toda essa dimensão da terceira idade, do idoso, que ultrapassa esse limite de somente reabilitação. Então, parece que não é somente
quando tem um problema. Então tem também um trabalho para que não haja esse problema. A gente trabalha de forma preventiva, né? Como assim? A gente sabe que com o envelhecer a gente vai ter algumas limitações, né? Então, assim, não que a gente vá ficar restrito à cadeira de roda ou restrito ao leito, mas a nossa locomoção, a nossa agilidade, a nossa força vai diminuir ao longo do tempo. Então, é sabido que a gente tem que fazer atividade física, que a gente tem que se alimentar de uma forma mais saudável, para que possamos ter uma velhice mais sadia, que a gente possa ter uma velhice com uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Então, assim, isso tem que ser feito ao longo da vida, e principalmente na terceira idade, né? Que a gente vai trabalhar de forma preventiva para que aquela pessoa possa evitar ter essas complicações da senilidade que a gente chama. Então, por exemplo, o idoso ele chegou para a fisioterapia porque ele está num processo já de senescência, que é o processo natural do envelhecimento. Então, a gente vai começar a trabalhar antes mesmo antes dele perder essas funções, a gente já começa a trabalhar para que ele não perca ou para que essa perda seja menos acentuada, digamos. Com esse exercício, porque é um exercício, como o Heraldo falou, não é só uma questão física, né? É essa junção, esse equilíbrio de tudo que está à nossa volta, do que acontece na nossa mente. Então, é uma junção de coisas que vai contribuir, porque devido a esse exercício, você vai estar estimulando esse idoso a não se entregar, a não paralisar totalmente a mente e ficar descansado, né? Descansado no sentido de não colocar em atividade o que ele pode colocar, de não explorar, de não ir além, não é isso? Exatamente. Então, assim, de uma forma geral, a gente tenta usar o cognitivo, o psicológico, o social, associado ao físico, né? Então, assim, a coordenação, a memória vai se perdendo ao longo do tempo, né? Isso pode ser que isso aconteça. Então, a gente tenta trabalhar essa parte cognitiva para alguns idosos que já estão demenciados ou para aqueles que só estão no processo mesmo do envelhecer natural, né, que ele possa estimular essa parte psicológica dele, essa parte cognitiva, para que isso venha sendo trabalhado de uma outra forma, para que ele se reconheça de uma outra forma, para que ele dê um novo significado à vida dele. Então, dessa forma, a gente tenta redirecionar esse idoso, né? A gente tenta dar um novo sentido para a vida dele, para que ele possa viver melhor com as pessoas que estão à volta dele, viver melhor com a família, para aqueles idosos que estão em casa, né? Então, assim, a gente faz, às vezes, com um trabalho bem feito, a gente consegue com que ele trabalhe de uma forma muito mais dinâmica, né? Então, assim, o psicológico do idoso, ele acaba sendo muito afetado pelas perdas, né? Ele perde os amigos, ele perde, às vezes, a família, as pessoas que estão mais próximas. E isso acaba afetando ele de uma forma emocional muito forte, né? E essa perda emocional, essa perda psicológica, às vezes acaba transferindo para um corpo físico, né? Porque a gente não somos um ser único, a gente não é separado por seções. Então, a gente, com um trabalho multidisciplinar, com a fisioterapia, a psicologia, né, o médico, o enfermeiro, a gente tenta trabalhar de uma forma mais holística, fazendo com que aquele idoso resgate e possa viver melhor, né? Perfeito. Gostei muito desse papo aqui com a doutora Jane também, com o Heraldo, que está sempre com a gente toda semana, todas as terças-feiras no quadro de Bem com a Idade. Então, se você gostou dessa entrevista, se você quer mostrar essa entrevista para alguém, acessa o nosso YouTube, vai lá na nossa página, porque todos os dias a gente vai atualizando a nossa página com o conteúdo do programa para que você possa assistir, para que você possa também rever e convidar os seus amigos e familiares para compartilharem de todo esse conhecimento. Muito obrigada. Espero você na terça-feira novamente, tá, Heraldo? Muito obrigada a vocês. Certamente estaremos aqui. Obrigado também ao telespectador que está em casa e está acompanhando a gente. E o retorno também sempre positivo do que a gente pode oferecer. Obrigado à doutora Jane, que se disponibilizou assim, a estar aqui de uma forma muito agradável, a apresentar algo técnico tão importante para a gente nesse momento, né? Sem dúvida. Eu que gostaria de agradecer, né, a Carol pelo espaço, aos telespectadores, né, por poder falar um pouquinho do nosso trabalho e mostrar para as pessoas que estão em casa a importância
de respeitar o idoso e de dar um novo sentido à nossa vida. Perfeito, obrigada, gente. Até a próxima semana.